Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimento-os Miguel, da equipe do programa, e conosco agora, nesse terceiro domingo, nossa amiga Teca. Bom dia, Teca. Bom domingo a todos. Que nós possamos ter uma manhã de bastante esclarecimento, uma manhã de bastante aprendizado. É isso, né, Antônio? Vamos estudar um pouquinho, né? Bom dia a todos, nossos queridos ouvintes. Bom dia a Terezinha, ao Miguel. Bom dia ao Cacá. E que possamos, de fato, focarmos na lição do Evangelho da manhã de hoje. É esse o nosso objetivo aqui no programa Além da Vida, é estudar a mensagem divina de Deus através de Jesus, onde o Espiritismo nos apresenta, né, os postulados, as informações de uma maneira mais simples e mais profunda, por incrível que pareça, né? E o terceiro domingo é o momento de estudo dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando o livro de Caibar Schutel, Vida e Atos dos Apóstolos, né? Aquele momento que Jesus volta, né? E acompanha um pouco os apóstolos, e agora eles estão seguindo junto com Paulo, né? Toda uma trajetória aí de divulgar o Evangelho. Divulgar o Evangelho. Que não é fácil. Imagina, hoje está mais fácil, né? Hoje há mais respeito. Mas imagina aquela época, né? Muitas crenças, um povo ainda bastante rude, bastante duro em convicções espirituais, mas o trabalho tem que ser feito, né? Vamos pro nosso momento espírita, né? Esse material preparado pela Federação Espírita do Paraná, que leva informação, leva consolo, leva orientação através dos seus textos. E hoje nós temos como título Amigo Incomparável. Quanto vale um amigo? Por vezes, afirmamos que tudo na vida tem um preço. Quando pensamos dessa forma, utilizamos moedas, cédulas e títulos monetários na aquisição do que desejamos. Logo descobrimos, no entanto, que podemos comprar objetos, coisas, atendermos muitos dos nossos desejos. Mas não podemos comprar um amigo. Porque amigo é alguém muito especial. É alguém em que se confia, a quem se entrega a vida, a alma. O amigo é de tal forma precioso que, ao se examinar as vidas de pessoas que se destacaram no mundo, sempre descobrimos alguém que lhes dispensou a amizade doce e pura. Lendo a vida do grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, encontramo-la recheada de amigos. Ananias, o perseguido do ainda orgulhoso Saulo, é quem lhe devolverá a visão em Damasco e se tornará seu amigo. Amigo de tal forma sincero que, mesmo sob tortura, não revelará aos inimigos do jovem de Tarso onde ele se encontra. Gamaliel, o que fora seu mestre em Jerusalém, é quem o acolhe, depois de seu retorno de Damasco. É quem o aconselha a um período de retiro para meditação e amadurecimento antes de se entregar à divulgação da Boa Nova. É quem lhe confia os manuscritos das anotações de Mateus, presente do apóstolo Pedro, e que lhe deveriam servir de credencial quando Paulo se apresentasse ao velho apóstolo na casa do caminho. Áquila e Prisca são amigos que o acolhem no oásis de Dan, para onde segue o convertido de Damasco e onde permanecerá por largo período. Foram amigos fiéis até o fim, companheiros de muitas lutas e andanças, também eles identificados com os ensinos do Cristo. O evangelista Lucas é outro amigo. Com seu trabalho, concretiza o plano de Paulo de ir à Macedônia,
pois lhe custeia a viagem. Nos anos finais de Paulo, será ele o esteio moral e até físico, vivendo ambos sob o terror implantado por Nero em Roma. Paulo registra sua presença na Epístola a Timóteo, a segunda, poucas semanas antes de ser decapitado. Só Lucas está comigo. Ninguém pode dispensar um amigo que é sustentáculo, apoio. Significa afeição, oásis no deserto, água refrescante ao sedento. Por isso, agradeçamos a Deus pelos amigos que temos. Eles representam, em síntese, uma parcela do amor de Deus que se expressa em forma humana na face da terra. Mas acima e além de tudo, não nos esqueçamos de um amigo incomparável. Ele se chama Jesus. Cristo é um amigo à parte. Nenhum outro que a ele se iguale. Os amigos terrenos lançam raízes nos corações, mas acima de todos eles se encontra Jesus, incomparável, indiscutível. Não o esqueçamos jamais, nas sombras das nossas noites de amargura ou na claridade radiosa dos nossos dias de alegria. Jesus lecionou e viveu a amizade. Suas foram as palavras: ninguém tem maior amor que o daquele que dá sua vida por seus amigos. Também disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu vos tornei conhecido. Aprendamos com ele, nosso modelo e guia. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura do programa, né, Antônio? Bem interessante, falando de amizade. E você que é professor, né, que está junto com estudante, eu nunca esqueço do Antônio, da função dele de professor, mas para você, para as crianças lá, para os teus alunos, você não deixa de ser um amigo. É algo que eu vejo um pouco esquecido em alguns amigos de profissão, alguns professores, que às vezes dizem, por uma turma ser muito difícil, nós não podemos nos tornar amigos desses alunos. E eu já olho com outros olhos, apesar de ser um professor na profissão dita, de forma ainda inexperiente, porque eu tenho apenas 3 anos que dou aula, mas sempre eu olho aquelas crianças, aqueles jovens, adolescentes, como amigos. Eu sou de uma geração, a Teca também próxima, né, que o professor era um segundo pai, né? A professora era uma segunda mãe e tinha total autoridade dos pais biológicos ou não, né, dos responsáveis, de educar ali na sala de aula da maneira que achasse melhor, né, Teca? Sim, era um respeito, né? Tinha muito respeito, eu acho, na nossa época. Hoje a coisa é um pouquinho mais diferente, né? Mas a gente olhava mesmo o professor como um amigo, como alguém que estava sempre ali para nos auxiliar, né? Nas dúvidas. Ontem à noite mesmo a gente estava com um grupinho de amigos e nós estávamos falando do tempo de escola mesmo, e eu estava falando que me lembrei, falei, tive uma professora que, nossa, como eu gostava daquela professora, eu amava aquela professora. Ela era muito querida, ela era companheira, ela era amiga, ela era uma pessoa assim que você podia contar com ela, né? E hoje já tem uma certa distância, eu acho, né? Não sei, é isso que o Antônio estava falando ali agora.
a minha netinha, ela está na escolinha e a gente fala assim, como é que tá a tia, né? E ela fala assim, não é tia, é professora. Porque é assim que eles querem ser chamados, não podem mais chamar de tia, né? É uma coisa assim que dá a impressão que distanciou, deu uma certa distância, né? Mas, olha, amigo é uma coisa que a gente não pode jamais esquecer, né? A gente tem que estar sempre ele por perto e achei interessante que ele fala que a gente tem um amigo maior que é Jesus, né? Mas eu costumo dizer também assim, muitas vezes de manhã, eu falo assim, meu amigo, né? Meu anjo da guarda, meu amigo, vamos que, a tarefa está começando, vou me ajudar aqui, né? Me auxilia que durante o dia eu preciso de muita intuição, muito pensamento no bem, me auxilia sempre nisso. Então eu acho que é um outro amigo que nós temos, né? E que já antes mesmo da gente encarnar, Deus já nos concedeu esse amigo, né? Para estar conosco sempre, nos auxiliando. Que é o nosso anjo protetor, né? O anjo protetor. Um espírito bom, mais elevado que a gente. Então, interessante, né? O texto começa muito bem quando ele coloca quanto vale um amigo, né? Assim, de propósito, porque a gente sabe que o amigo não tem preço, né? Não adianta a gente querer colocar, né? Dar os exemplos ali do passado, né? E o exemplo que nós estamos estudando aqui de Paulo, né? Que teve uma tarefa, né? Vamos dizer assim, divina, muito importante, de levar a palavra aos gentios, né? Aqueles que não eram judeus, principalmente, né? Mas ele teve toda uma preparação para isso e teve todo um esforço pessoal que Gamaliel, que era um rabino, né, da época, era do Sinédrio, o ajudou, né, entendendo a proposta de Jesus, a proposta de Deus, né? Eu gosto muito da palavra, quando se define Jesus como amigo, incondicional, né? Porque ele é amigo nosso, independente da nossa condição. Independente da nossa condição. E é isso que a gente deve ver como modelo, né? Não importa a condição, nós temos que ser amigo de qualquer maneira, né? E eu estou assistindo aquela série que a gente está passando lá no trabalho da Sacola, do sábado à tarde, né? E tem uma passagem lá dos escolhidos, muito interessante, quando Filipe chega para Jesus e eles estavam passando por Cesareia de Filipe, não sei se você lembra, Teca. E ele diz que tinha um amigo ali, né, naquela cidade. Aí Jesus volta para ele, seu amigo vive numa cidade romana, sendo judeu, né? Ele falou, sim, né? Nós somos amigos de longa data, tal, né? E aí ele fala para Jesus, não, mas eu quero permissão para visitá-lo se nós tivermos tempo, né? E aí a fala do ator ali, né? Que interpreta Jesus, é muito bacana. Ele diz assim, se não tivermos tempo para os amigos, não teremos amigos. Não teremos amigos. Então, vai da gente também fabricar esse tempo, né? O Cacá estava comentando aqui, poucos amigos que ele tem, que às vezes ficam muito tempo sem se ver, mas de repente se encontram e parece que estavam juntos ontem, né? Agora há pouco, né? Então, a amizade é uma coisa muito bacana. É o sentimento que Jesus procura transmitir para os apóstolos, para os discípulos, ele na sua elevação espiritual, entendendo o momento de cada um e os considerando amigos, olha só, né? E eu acredito que a recíproca também, com o tempo, passou a ser verdadeira, que todos aqueles que acompanhavam Cristo entenderam como ele era e qual que é a mensagem que ele trazia. Isso que é muito importante. Esse texto, pessoal, ele pode ser revisto lá através do site da própria federação, feparaná.com.br, ou do Momento, né? Momento.com, que de repente a gente quer reler, quer ver se deixou de passar alguma coisa, mas é um texto muito bacana, muito importante. Bom, o nosso estudo de hoje, né, como eu comentei no começo, nós estamos no livro Vida e Atos dos Apóstolos, escrito por Caibar Schutter, né, um espírita da região ali de Matão. Esse livro foi escrito em 1932, pessoal. Eu sempre gosto de destacar que ele é uma das continuações do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que é um livro fantástico para se estudar, para se conhecer, onde ele coloca ali os ensinamentos de Jesus e as explicações de Caibar, né, que era um estudioso da doutrina, né, evangélica através do Espiritismo. O tema de hoje é Nova Excursão de Paulo. Vou pedir que
que o Antônio leia para a gente o texto que está lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículos 1 a 5. Nova excursão de Paulo. Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Isso está no capítulo 15, versículo 40 e 41. Chegou também a Derbe e a Listra. Achava-se ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Paulo quis que ele fosse em sua companhia e, tomando-o, circuncidou, por causa dos judeus naqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pelas cidades, entregavam-lhe para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortificadas na fé e aumentavam em número cada dia. Isso está no capítulo 16, versículos de 1 a 5. Aí, Caibar adota a sistemática, pessoal, de colocar a passagem evangélica, no caso aqui escrita por Lucas, né? A gente sabe que Exato. Os Atos foram escritos por Lucas, e depois ele faz um comentário, né? Nesse caso aqui desse capítulo, um comentário é bem curtinho. Ele destaca logo de cara, né, que Paulo não fazia nada sem a inspiração do Espírito, né? Quem que era o mentor de Paulo? Quem que era um dos mentores? Né? O próprio Cristo, né? Aquele com quem encontrou as portas de Damasco, conforme a mensagem de abertura de hoje esclarece, né? Então, ele era muito ligado a Jesus, ao Cristo, e sabia da inspiração, a importância da inspiração para fazer esse trabalho de divulgar a Boa Nova, né? Esse texto nos remonta, né, Teca, a uma certa autoridade que era exigida das pessoas, e uma dessas exigências é em relação, que nós já comentamos no programa do mês passado, era sobre a circuncisão. Né? Então a gente vai continuar, dar um pequeno comentário, ampliar um pouco do que foi falado no mês passado, né? E relacionar isso com o que a autoridade, a doutrina espírita cristã nos dá. Né? Só para a gente dar uma recapitulada, né, para pegar o fio da meada aqui, no programa que nós fizemos mês passado, a gente estava falando do início das querelas, né? Que havia, então, já uma discussão de Paulo com aquele pessoal do caminho, os apóstolos, né, da Casa do Caminho, em relação à circuncisão. Paulo era contrário a essa ideia da circuncisão, porque ele achava que isso não vinha agregar nada, né? Essa era uma coisa material, né? Mas que o que importava era o interior, a nova criatura. Isso que era o que Paulo mais se detinha. E depois de tanta discussão, dessa querela toda, Tiago, ele acaba cedendo um pouco em relação a esse questionamento da circuncisão, e ele fala, né, e até a gente tinha pedido, né, para que vocês, se desse uma lida, né, na carta, né, que Tiago escreve. Mas o interessante, assim, que quando aqui está falando no texto de hoje, que Paulo ele leva com ele Silas, e ele levava já as orientações passadas, decididas naquela assembleia lá em Jerusalém. E nessa assembleia, o que havia sido decidido, e uma parte muito importante que eu acho que a gente deve comentar aqui, é que Tiago ele diz assim, que ele fala assim numa parte do texto: porque pareceu bem ao Espírito e a nós não vos impor um peso além destas coisas necessárias.
Quer dizer, um peso maior. Por quê? Porque Paulo era contrário a isso e estava tendo. Ele queria que os gentios fossem circuncidados. Paulo achava que não. Então ele fala, então tá, então não vamos colocar esse peso maior, mas algumas coisas vão ser necessárias, que são que vos abstenhais de coisas sacrificadas aos ídolos, de sangue de animais sufocados, de libertinagem, e destas coisas farei bem de vos guardar. Então ele concorda, então, que os gentios, né, os judeus que tinham a prática, já era uma tradição, tinha a prática da circuncisão, eles continuavam com essa prática, mas isso não era imposto ao gentio, que não tinha essa tradição. Então eles não precisavam serem circuncidados, mas que eles tinham que se abster de determinadas coisas. Então é essa carta que Paulo está levando consigo nessas viagens que ele está fazendo, nessa nova excursão. E Silas participou dessa assembleia, então ele pode confirmar tudo aquilo que Paulo está falando acerca disso. E nós comentávamos então no programa passado, do mês passado, que essa orientação da circuncisão, ela tinha assim, era um ato material, isso daí não era um ato divino, era um ato material, que na época foi instituído, achava nós, né, depois a gente pesquisando viu que isso daí é muito anterior, mas que Moisés ele reforça essa situação da circuncisão, mas era no sentido de uma higiene, né, que a gente comentou até no programa passado, era mais um ato de higiene, né, porque naquela época no deserto, 40 anos no deserto, com uma água muito racionada, não tinha como ficar banhando todo dia, então fazia-se isso para evitar a morte das criancinhas que pegavam muita infecção por conta disso. Mas a gente vê que isso era o lado material. Mas a circuncisão, né, Miguel, ela tem um outro lado, né, um lado mais espiritual também, né? Além do lado espiritual também, né, Teco? O lado cultural. Cultural. Né? Então, só aí nesse pequeno contexto a gente vê um lado todo médico de saúde, né, que a gente não pode descartar, principalmente numa época como aquela, né? Hoje é diferente, né, mas ainda há todo cuidado. O entendimento cultural da coisa, né? Entendendo que no Velho Testamento ela tem um significado e no Novo ela vai ter outro. Vai ter um outro. E a gente procura, né, o que interessa para nós é o contexto espiritual que o próprio Paulo vem destacar na carta aos Romanos, que a gente vai comentar também um pouco mais para frente, né? Então é isso, Antônio, a gente tem que situar bem, enquanto que no Velho Testamento era um sinal de aliança, né? É uma característica física da pessoa pertencer a Deus, ser devota, né? No Novo ela já vai adquirir um sentido diferente de renovação, de fé, né? Que Paulo vem trazer, né? Respeita-se a tradição, né? Aqueles que a professam é respeitado, né? Mesmo com o entendimento do próprio apostolado da época, que Paulo também fazia parte disso, né? Não violar consciências, né? Mas também respeitando os momentos daquelas pessoas que assim acreditavam, né? Então esse é o papel do verdadeiro cristão, né, Antônio? Exatamente. Respeitar a opinião e o entendimento das pessoas, porque é difícil as mudanças. Nós podemos ver isso conosco. A dificuldade que temos até hoje de compreensão deste evangelho do Cristo, dessa moral, é uma dificuldade que carregamos até hoje. E voltando nessa questão, a pessoa que mal avisado pode dizer assim, mas Paulo combateu a circuncisão e ele logo faz a circuncisão em Timóteo. Isso era necessário por todos já conhecer que Timóteo era filho de grego. E aí ele precisava ter uma autoridade, abre aspas, porque para aquele povo ter a autoridade era ser circuncisado, para poder falar para os gentios. Então foi uma questão, uma estratégia de Paulo, porque ele sabia que as pessoas não iriam compreender de imediato que não era necessário estar circuncisado. Era uma questão de compreensão local. E aí foi feito isso. Mas Paulo, ele sempre preza
para o foco nas questões interiores. Sempre, ele vai sempre lembrar de que o importante é a renovação da criatura, é nos tornarmos uma pessoa melhor. Isso é o que realmente importa para todos nós. É verdade. E especificamente nesse capítulo, né, Teca, a gente vê a participação de Timóteo. E quando nós olhamos as escrituras, né, lá a Bíblia, que a gente consulta também para estudar, para vir conversar com vocês aqui, Timóteo era jovem, 13 anos. 13 anos. Né? Então imagina, né? E ele já aos 13 anos demonstrava, olha só, como uma maturidade. Como o próprio Cristo, né? Aos 12 falando para os doutores da lei no templo de Jerusalém, né? A gente viu essa passagem. Então, Paulo abraça Timóteo, né? Vendo nele um futuro apóstolo, né? Que iria levar a mensagem como Paulo levava, né? E adaptando a condição de saúde, a condição de cultura, por onde Timóteo ia acompanhar Saulo, né? Então é importante a gente entender isso, pessoal, né? Que fazia parte dos costumes da época, né? E em respeito a um fim maior, porque a circuncisão acaba sendo meio, acaba sendo uma coisa intermediária de um trabalho maior, que é levar a mensagem. E aí assim, as pessoas, ao absorverem aquela mensagem, entendendo que ali havia autoridade, principalmente moral e espiritual, elas mesmas fizessem o processo de conversão, né, Teca? Sim, é interessante a gente lembrar que Paulo, o tempo todo, né, ele enfatizava que o importante dessa circuncisão toda não era a marca exterior, aquela marca, né, porque isso daí era uma marca, a pessoa era marcada, né? Ficava uma marca na carne, né? Isso ele vai falar, acho que na Epístola de Romanos, para os romanos ele vai falar dessa marca na carne. Então, mais que isso, ele falava assim que essa marca, ela não era fundamental, assim como a vestimenta, assim como os ritos, como o templo. Isso não era nada de importante. O que era importante, que devia se levar em conta, era a transformação. E ele vai dizer isso daí no finalzinho da carta aos Gálatas, né? Ele vai dizer, ele vai encerrar, né, o epílogo, né, dessa carta. Ele vai dizer assim, que eu achei muito importante. Ele fala assim, olha, porque nem a circuncisão e nem a incircuncisão são coisa alguma, mas o que vale mesmo é a nova criatura. Então ele batia o tempo todo nessa tecla da reformulação, da reforma pessoal da pessoa, da reforma moral, porque ele falava assim, até em Romanos, eu vou até ler, gente, isso aqui para você, porque eu acho tão importante. Ele fala lá em Romanos, capítulo 2, versículo 25 em diante, é um parágrafo meio grande, mas eu dei uma resumida. Ele vai dizer assim, ó: certamente a circuncisão é útil se observada a lei, né? Mas se é um transgressor da lei, tua circuncisão torna-se incircuncisão. Olha, Paulo é muito, né? Eu amo Paulo, viu? Aí ele continua dizendo assim: se portanto o incircunciso guardar os preceitos da lei, porventura sua incircuncisão não será considerada circuncisão? Olha os questionamentos que ele faz para o povo, né? Ele bota o pessoal para pensar, e para nós também, né? Porque aqui ele está falando da circuncisão, né? Do respeito à lei, mas a gente pode trazer isso para os nossos dias, né? Como é que nós estamos também perante as leis divinas, né? Como é que estão as nossas marcas? E Paulo vai dizer isso daí depois. E ele continua dizendo assim: pois o verdadeiro judeu não é aquele que como tal aparece externamente, nem a verdadeira circuncisão a que é visível na carne, mas é judeu aquele que o é no interior, e a verdadeira circuncisão é a do coração, segundo o Espírito e não segundo a letra. Aí está quem recebe louvor, não dos homens, mas de Deus. Olha que coisa mais profunda e mais interessante. Se a gente trazer isso para os nossos dias, misericórdia, né? E aí, quando ele fala das marcas, Paulo ele vai lá mesmo em Gálatas, no final lá da carta aos Gálatas, ele vai falar, ou vai até fazendo assim como
como se fosse uma brincadeirinha, né? Ele vai falar assim: eu tenho marcas aqui que são mais valiosas, são as marcas do Cristo, que eu trago comigo, que eram suas cicatrizes, e eram as cicatrizes dessas lutas, do combate, dessas viagens, gente, que ele fazia. Porque vocês acham que era fácil essas viagens? Era muito difícil. Então ele foi apedrejado, ele foi preso, então ele trazia cicatrizes profundas. E ele diz então assim: olha, para mim essas marcas são mais valiosas, marcas que ficam no corpo de quem se colocou a serviço. Essas são valiosas. Ser circuncidado não era garantia de a criatura se modificasse interiormente. E é exatamente isso que Paulo vem e questionou o tempo todo. Não adianta nada você ser circuncidado e moralmente você não evoluir em nada. Não é, Miguel? Exatamente isso. Eu ia dar destaque agora para entender bem o que a Teca comentou, que está em Romanos lá. Porque não adianta uma característica física que é respeitada numa região, numa cultura, se o coração da pessoa não tiver purificado, entre aspas, né? Se a intenção dela for boa, de repente ela age com interesse pessoal, não age desinteressadamente, como prega o Evangelho de Jesus, como prega o Espiritismo, né? Pregar virtudes, pregar qualidades morais para o crescimento da alma, para o consolo das pessoas, quando ela vê naquilo uma oportunidade pessoal, né? De satisfazer o orgulho, de satisfazer o egoísmo ou qualquer outro dos vícios. Então, não é a aparência externa. E muitas vezes, uma pessoa que não fez a circuncisão, é isso que está dizendo, mas ela é moralmente evoluída, ela tem como se fosse uma caracterização de ser circuncidado. Porque Sim. O importante não é a parte física. De repente a pessoa não fez, né, aquele corte do prepúcio, né, na parte médica, né, para facilitar a higienização, a limpeza, não pegar a infecção, como a Teca destacou. Ele faz isso com cuidado. E ele é uma pessoa moralizada, olha que beleza. Então, não é porque não fez a circuncisão que não vai ser, não vai ter autoridade para levar a mensagem de vida. Então isso é bom ficar claro, pessoal, porque muitas vezes aqui na matéria nós somos enganados e enganamos as pessoas. Por quê? Porque nós falamos uma coisa e o coração tem outra. Como Deus vê a intenção, né? Jesus julgava com conhecimento de causa, porque ele via a intenção nas palavras, nos atos, né? É diferente. Então, tanto que ele recomenda, né, que o seu falar seja sim, sim, não, não. Não, não. Para que o que saia pela boca seja aquilo que esteja no seu coração. Mas, de preferência, sendo verdade, sendo a palavra de Deus, a mensagem que fortalece. Então, nesse sentido, né, Antônio, que a gente pode ver que há que separar as coisas do físico, do moral, do espiritual e entender cada coisa no seu contexto. E eu gostaria de lembrar mais uma passagem que uma das minhas primeiras palavras no cumprimento de hoje foi foco. Nós temos o foco na nossa renovação, porque depois que nós conhecemos o Cristo, criatura nova, nós teremos que ser. E aí vamos lembrar naquela primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 17, quando o Paulo fala assim: porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Porque você tem que lembrar que quando você conheceu esses ensinamentos, o exemplo do Cristo, o exemplo de Jesus para nós, é uma nova lei. Uma nova lei, você deve se renovar. Foco na renovação moral. Devemos ser, principalmente nos momentos de dor, principalmente nos momentos difíceis, não nos momentos que está tudo certo, transcorrendo em perfeita paz. Não. É nos momentos de dificuldade em que estamos nessa transição para modificar. Quando a gente é convidado a provar o que você aprendeu com Jesus nas horas mais difíceis da sua vida. É isso que nós temos que focar. Lembrar sempre disso. Porque quando Paulo diz que ele não veio para batizar e sim para evangelizar, é justamente nesse sentido. E não evangelizar no sentido de palavras, mas no sentido de ação. Evangelizar
vivendo, como ele fala das marcas, do que ele sofreu, do que ele se dedicou para de fato levar esse conhecimento adiante num momento tão difícil que era de levar isso aí, essa palavra e esse conhecimento, para que nós, a humanidade, não nos perdêssemos tanto, porque é muito difícil estarmos aqui provando nessa encarnação sem o conhecimento que o Cristo nos legou. É verdade. E quanto mais nós ampliarmos o nosso conhecimento, e aí vai de cada pessoa, pessoal, né? Cada um vai saber que materiais consultar, né? Para que, à medida que a pessoa amplia o leque de informações, ela fortalece a sua fé, fortalece a sua convicção, né? O Antônio comentou do batismo, né? Em algumas doutrinas, o batismo ele é equivalente à circuncisão no cristianismo. Olha que interessante, né? Então já é um outro enfoque a relação em respeito a isso, né? Em algumas as questões crenças, exteriores, exatamente. Né? No espiritismo não há o batismo. Até eu lembro um caso que a gente contou aqui de uma exposição que foi feita lá em Cambé, né? O seu Hugo estava presente, estava encarnado ainda, né? E o orador, né, se descuidou e foi abordar o tema do batismo quando estavam presentes, a convite do seu Hugo, um senhor de outra denominação religiosa, né, que a convite dele levou não só as pessoas próximas, mas levou os seus seguidores da sua igreja. Não sei se a Teca estava lá. E a hora que a pessoa do púlpito, da tribuna, né, ela foi abordar esse tema, o seu Hugo, pera lá, não, é melhor que você não aborde em respeito aos nossos amigos que vieram nos visitar hoje, conhecer o Espiritismo, e no Espiritismo não há essa prática, né? Na crença deles há, então, para que não haja divergência, disputa, né? Então, olha a lucidez do seu Hugo, né? Que pessoa querida, né? Eu acredito que a amizade entre ele e o dirigente religioso, que eu não me recordo agora de que denominação era muito mais importante. E ficou maior, ficou mais fortificado. Né? E é isso que a gente mais fortalecida. Entende quando Kardec coloca: discutiremos e não disputaremos, porque nós estamos aqui para todos aprenderem, todos somos filhos de Deus, cada um na sua crença, desenvolvendo a sua fé, a sua convicção, e isso nós não podemos esquecer. Eu venho estudando agora, recentemente, assim, o método kardeciano, o método espírita, que Kardec apresenta lá no livro dos médiuns, hein, de como se deve estudar a doutrina espírita, e é interessante, não é nada complicado, né? Até o professor Cosme Massi, que tem relatado isso, eu recomendo aqui, é um profundo estudioso da doutrina espírita, e ali ele destaca, né, que o método de ensino-aprendizagem no espiritismo é o método da conversação. Não é o método acadêmico na escola, o Antônio está acostumado com isso, que ali você está ensinando as ciências da matéria, né? E quando a pessoa está escolhendo uma profissão, ainda é mais rigoroso, porque ela tem que aferir que ela aprendeu aquilo, porque ela vai exercer aquilo na construção de um prédio, para salvar uma vida, né? Para ensinar. Então tem que ser aferido se ela realmente aprendeu. No Espiritismo não. No Espiritismo a convicção é desenvolvida interiormente. Então, entre os vários participantes, por exemplo, de um grupo de estudo, cada um vem com a sua bagagem espiritual, né? E através da discussão todos crescem. É diferente do sistema acadêmico, onde você tem avaliação, frequência e tudo mais. Então é isso que a gente tem que aplicar nessas situações onde a gente está levando a palavra, né? Não há relação professor-aluno, mas sim uma relação de todos aprendendo com Jesus, que é o mestre, né? E Kardec, que foi o intermediário de apresentar o Espiritismo no final do século XIX. Esse texto que nós analisamos hoje, pessoal, é uma segunda viagem de Paulo, uma das viagens também importantes, né? Paulo fez várias viagens e fica esse registro, né, que ele representava um colegiado apostólico, né, que Pedro comandava, e levando isso para as várias igrejas que foram se desenvolvendo à medida que Paulo ia viajando, ia caminhando, né? Nós devemos lembrar uma coisa importante. Quando você fala a palavra igreja, nós temos que lembrar que era uma assembleia de amigos, de pessoas que se encontravam para estudarem. Naquele momento não existia ainda umas igrejas. O templo, né? O templo mesmo. Nós temos que lembrar casa, disso. Essa né? reunião era uma reunião de pessoas que tinham o mesmo propósito,
que eram aprender os ensinamentos novos de Jesus Cristo. Exato, Antônio. Nesse sentido, né, Teca, a gente pode entender que uma primeira igreja é a nossa família. A nossa família. Que é onde se forma ali, onde reencarnam os espíritos, Exato. né? Não deixa de ser uma igreja no sentido esse que o Antônio comentou, de reunião de pessoas. Reunião de pessoas. Sim, muito interessante. Dentro dessa questão que o Antônio estava falando, né, do capítulo, deixa eu ver aqui, da carta ao Coríntios, a primeira carta ao Coríntios, no livro Pão Nosso, Emmanuel vai falar sobre discorrer sobre esse versículo, e ele vai encerrar a orientação dele, que eu achei muito interessante, até deixei aqui marcado. Ele vai dizer assim, ó: quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida, e quando um homem alcança Jesus, não se detém, pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã. Achei muito interessante. E aí vai naquela situação em que Paulo fala, né? Ele entendeu tão bem essa questão aqui, tanto que ele escreve aos Coríntios, e ele entendeu tão bem essa questão aí que ele diz assim: já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E ele fala que as marcas que ele carregava, as cicatrizes que ele trazia, eram marcas do Cristo. É a questão do bom combate. Eu combati o bom combate, né? Ele é uma carta que ele fala para Timóteo. Da carta a Timóteo ele fala: eu combati o bom combate. E é quando ele fala para Timóteo, né? Venha, né? Faça pressa em vir, né? Em meu encontro, porque eu estou só com Lucas, como falou ali no momento espírita, no início do programa, né, Miguel? Existe uma expressão que eu acho que dá para definir bem como foi a atuação de Paulo, né, que é bem destacada para a gente. Há uma obra muito famosa do Chico que a gente recomenda, né? Tenho vários colegas que trabalham na mediunidade na Casa Espírita, e o livro Paulo e Estevão não deixa de ser um repositório de fé, de virtude, né? E tem colegas que dizem assim: quando a minha fé está em baixa, assim, está vacilando, eu vou ler Paulo e Estevão. É muito bom esse livro. O Chico tinha um carinho especial por esse livro, né? Não vou dizer que era o melhor, mas ele sempre destacava essa vida missionária de Paulo, né? E é isso, pessoal. Tanto ele quanto os outros apóstolos e o próprio Cristo, eles deixaram as marcas pelo exemplo, que foi o que a Teca acabou de dizer para nós. Então, há uma expressão bonita assim que diz assim, ó: o que você fala tão alto que eu não ouço o que você diz. Então, é verdade. As nossas atitudes, as nossas ações, né, elas vão chamar a atenção, e é isso que vai levar a outra pessoa a trabalhar o seu convencimento, do que a gente falar, né, e não praticar aquilo que a gente faz. Comportamento. Exatamente, é isso mesmo. Eu vou pedir para o Cacá agora colocar o texto do Zé Antônio, porque vai estar relacionado, né, com nossa conversa de hoje aqui, e a gente ainda vai ter um pouquinho de tempo para comentá-lo. Olá, amigos. No ano de 1998, Joana de Ângeles trouxe a Divaldo Pereira Franco, o médium, uma proposta muito inteligente, muito interessante, para que as casas espíritas tivessem um padrão de comportamento dos quais não fugisse do principal. Não é para dizer o que é o certo, o que é errado, mas para não fugir do principal. Para isso ela traçou um triângulo, e nesse triângulo ela colocou 3 condições importantíssimas para que um centro espírita funcionasse de maneira coerente: espiritizar, qualificar e humanizar. Aliás, a palavra espiritizar já vinha sendo usada no meio espírita em vários lugares. Ela até utilizou, Joana de Ângeles, a benfeitora de Divaldo, utilizou dessa expressão, né? Espiritizar. Espiritizar, qualificar e humanizar. O que viria? O que significaria essa estrutura de comportamento dentro de uma casa? É simples.
Uma vez que a gente entra em uma casa espírita, ou nós entramos na condição de quem busca um socorro, ou de quem está despertando para as verdades cristãs e quer crescer ali dentro, quer conhecer a doutrina e trazer a doutrina para nós, dentro de nossos corações. Quando a doutrina alcança a nossa consciência e nosso coração, nós queremos morejar, nós queremos trabalhar na doutrina. E aí entram essas questões, mas estamos prontos para trabalhar dentro da doutrina? Então é aí Joana faz essa colocação. É muito importante nos qualificarmos, é muito importante conhecermos a doutrina, e é muito importante nos humanizarmos, quer dizer, aprendermos a ser fraternos com o nosso semelhante, porque muitas vezes na casa espírita é que nós vamos exercitar o que nós ainda não aprendemos dentro de casa, que é sermos bons, que é sermos humanos dentro do nosso lar, que é sermos ternos, que é sermos carinhosos. Então, quando nós adentramos a casa espírita, é dever do espírita conhecer a doutrina dos espíritos. Como é que eu vou dividir uma informação com alguém que venha me questionar se eu não conhecer os princípios básicos da doutrina? A imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, sabe? A reencarnação, a lei de causa e efeito. Nós temos que conhecer a pluralidade dos mundos habitados. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, se nós não conhecemos a estrutura básica da doutrina espírita, nós não teremos o que oferecer. Nós seremos como os cristãos apenas na ânsia, mas sem conhecimentos. Então, conhecer a doutrina espírita é dever do espírita e é dever dele saber divulgar a doutrina. Então, é dever da casa espírita espiritizar. Então, nós temos dentro da casa espírita a obrigação de levar a doutrina. As pessoas que estão indo a primeira vez, elas têm que ouvir doutrina, elas têm que saber que elas são um espírito imortal, que estão de passagem por um corpo físico, que vão continuar vivos, que vão poder se comunicar, que vão reencarnar, que há vida no mundo espiritual. Existe tudo isso, tem que saber. Então a casa espírita tem o dever de espiritizar e os espíritas de conhecer o espiritismo. E qualificar? Qualificar é simples, eu quero ajudar. Agora eu estou na condição de que eu não quero estar na casa espírita passeando, eu quero estar trabalhando. Mas para trabalhar eu preciso estar qualificado. Eu quero evangelizar crianças. Como que eu vou evangelizar crianças se eu não tenho o dom da pedagogia? Então eu vou fazer um curso de pedagogia? Não. Eu vou estudar doutrina para crianças. Como ensinar crianças? Então existem cursos preparatórios para preparar as pessoas para darem aula de evangelização infantil. Nesse opúsculo, o Divaldo chega a comentar que tinha uma amiga que adorava evangelizar crianças, mas detestava estudar. Então ela não estudava a doutrina. Como é que ela ia evangelizar crianças? Então não dá para evangelizar sem conhecer o evangelho, não dá para doutrinar sem conhecer a doutrina. E outra, sem conhecer técnicas próprias para a idade de cada um. Conforme a idade da criança, ela precisa de uma técnica própria. Para isso há a necessidade da qualificação. Vamos dizer que eu tenha a tendência de ser humano, da humanização. Eu gosto de atender as pessoas, eu já sou fraterno, tá? Mas o que eu vou falar para as pessoas? Então você vai fazer um atendimento fraterno sem conhecer doutrina, sem estar qualificado para isso. Eu não posso fazer isso. Então a qualificação é você se preparar para usar o que você tem de melhor. Então você vai pegar o seu lado bom e vai dar qualidade a eles. Hoje, por exemplo, nós sabemos que se tem um acidente na estrada, por mais que você tenha boa vontade, você mais atrapalha do que ajuda. Então, na verdade, você tem que chamar o socorro. Você não pode fazer muita coisa para não atrapalhar. Você pode deslocar uma vértebra cervical de uma pessoa tombada no asfalto. Você não pode mexer. Você tem que chamar um técnico, uma pessoa qualificada. Em qualquer lugar, o socorro tem que ser qualificado. Vamos fazer a sopa fraterna. Eu nunca cozinhei na vida. Não adianta ter boa vontade. Eu tenho que aprender a cozinhar. Então, no mínimo, eu tenho que ter a boa vontade de aprender. Uma pessoa pega uma boa cozinheira, ela vai me ensinando e eu vou fazendo junto. Começo picando a cebola, até um dia, depois de 1 ano, 2, eu aprendo a fazer a sopa, não como a cozinheira faz, mas já posso, num dia que ela falta, eu posso substituir. Tudo precisa qualificação. Então nós temos 2 lados desse triângulo, né? Espiritizar e qualificar. E humanizar. Você não pode atender as pessoas sem um sentimento de fraternidade. Você não pode atender as pessoas sem compaixão.
sem querer ajudá-la. Você não pode receber uma pessoa na casa espírita perguntando o que você veio fazer aqui. Você tem que receber a pessoa perguntando o que eu posso fazer por você. Então a humanização é esse colocar-se no lugar de uma pessoa que está chegando às vezes pela primeira vez na casa espírita, perguntando o que eu posso fazer por você. Aí se a pessoa precisa de uma orientação que você não está habilitado a dar, o seu trabalho é procurar ou indicar a pessoa que está preparada para ajudar aquele indivíduo que chegou. E nisso está a sua qualificação. Não sou eu que vou orientar o seu problema, vai ser determinada a pessoa. E vai lá e chama a pessoa e coloca você em contato. Então esse sentimento, a humanização é o acolher. Quando nós fundamos a nossa casa espírita, a Belém, a Casa do Pão, hoje Núcleo Espírita Hugo Gonçalves, a nossa maior preocupação era como colocar esse fundamento, como ser humano. Né? Então nós vamos dar a sopa fraterna, então ninguém vai fazer fila, nós vamos levar o prato de sopa na mão das pessoas. Nós precisamos aprender a servir, nós temos que aprender a ser humanos. Eles já entram em fila desde que nasceram em região pobre, eles já vivem em fila. Vamos deixá-los sentadinhos, vamos lá levar o pratinho da sopa. Então nós vamos servir, nós vamos aprender a desenvolver isso que nos falta. Então espiritizar, conhecer a doutrina, evangelizar, conhecer o Evangelho, humanizar e qualificar. Então cada um no seu lugar fazendo o seu trabalho e a casa espírita então flui. Então essa foi a proposta que Joana trouxe em 1998, Divaldo divulgou, surgiu esse opúsculo chamado Novos Rumos para o Centro Espírita, que na verdade hoje já está muito bem disseminado. Naturalmente foi uma ideia muito feliz com coisas básicas, mas com certeza a casa espírita precisa de muito mais do que isso, para ela ficar sempre verdejante, sempre fluindo. Mas a base de tudo está no que nos ensina o Espírito da verdade. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espírita, instruí-vos, eis o segundo. Amor e aprendizado e instrução. Um grande abraço a todos. Tá aí, pessoal, nosso querido Zé Antônio. Ei, Zé Antônio. Quanta convivência, né, Teca? Não sei se o Antônio chegou a conviver com o Zé Antônio, não convivi com ele. Um médico fantástico, um terapeuta de almas, né? Muito querido. Eu sei que agora ele no plano espiritual deve ser essa ponte entre, deve ser não, certeza que seja, né? Essa ponte entre o plano material e o plano espiritual, ele sempre preocupado em levar conhecimento às pessoas, né? Mas a gente tem um tempinho, é claro que esse tema apresentado pelo Zé agora, né, relacionado às casas, que pode estar relacionado às nossas famílias também, a qualquer agrupamento, né? E é interessante que a gente vê, quando ele fala espiritizar, pessoal, é porque na casa espírita a gente tem que ensinar espiritismo. Exato. A pessoa vai na igreja católica, vai aprender o catolicismo. Vai na igreja protestante, então não adianta a gente querer misturar as coisas, né? Porque eu não posso falar daquilo que eu não sei. Então eu conheço o espiritismo, né? Quem professa a doutrina espírita vai falar daquilo. E muitas vezes a gente vê isso nas casas hoje, elas sendo muito assim, muito genéricas, né? Não se atendo à doutrina espírita. É claro que o espiritismo a gente entende, né, Teca, Antônio, como meio de quê? De chegar a Deus. Deus é fim. Então é o barquinho que a gente atravessa o riacho para chegar a Deus, né? Então espiritizar, e Kardec tinha essa preocupação de, antes de espiritizar, ou seja, trazer o fundamento espírita para a compreensão do Evangelho de Jesus, nós precisamos espiritualizar a pessoa, ou então a pessoa tem que se espiritualizar através da crença em Deus, que é o que a gente vinha conversando, né, de Cambé para cá, né? A qualificação é pessoal, cada um se qualifica. Eu não posso me qualificar pela Teca, nem a Teca pelo Antônio, né? Então, é uma coisa pessoal de cada um. E a humanização que fala do texto é o relacionamento nosso com o próximo. Olha só, eu vejo nesse título, né, de espiritizar ou espiritualizar, qualificar e humanizar, a mensagem maior de Jesus de amar a Deus, quando a gente fala do Espírito, né? Amar ao próximo e a nós mesmos. Então olha como a gente vai amarrando o ensinamento evangélico, moral, cristão,
com as coisas do dia a dia, né? Então, pensemos nisso com carinho, né, Teca? Acho que podemos aplicar em qualquer situação da nossa vida, até no meio profissional, pessoal, com certeza, né, Teca? Você que trabalhou em hospital, em clínica, na área de saúde, sabe bem como é isso, né? Nossa. Se a gente se ater só a parte médica, nossa, fica difícil. Fica muito robotizado, eu acho, né? Eu achei muito interessante também esse humanizar, porque eu acho que em muitas situações o que falta é isso, humanizar, é o acolher, é o acolhimento. Eu acho que em tudo, a gente sempre tem que estar atento, que em tudo, em qualquer situação, o acolher é fundamental. Porque você, a primeira impressão, às vezes, principalmente, eu não sei em outras, não posso falar de outro segmento, vou falar daquele que eu participo. Mas muitas vezes uma pessoa deixa, às vezes, de frequentar ou ir a alguma casa por conta do acolhimento, por não haver o acolhimento. Eles chegam, às vezes, buscando alguma coisa, não é acolhido, sai sem entender nada. Isso é muito ruim, isso é terrível. E a gente vê isso tanto na casa espírita, a gente vê isso, como o Miguel falou, em hospitais, em unidades de saúde. O acolhimento é fundamental, porque muitas vezes a pessoa chega lá, em qualquer dessa situação, a pessoa às vezes chega necessitando de uma palavra, de um carinho, de um afeto, de um entendimento, está perdida, né? E às vezes você trata ela assim, indiferente, o que vai acontecer? Muitas vezes a situação piora. Lembra da pergunta do doutor? O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Pelo amor de Deus. Eu estou na frente de um médico, num consultório, o que eu vim fazer aqui? Impressionante. Não tem nada a ver. Então, eu acho assim que o humanizar, a gente tem que estar sempre atento a isso. Porque muitas vezes a pessoa, quando chega para a gente, ela já ouviu tanto não, tanto... Você, às vezes, é a última esperança. Se você também não fizer isso daí, você pode levar, às vezes, uma pessoa a uma situação de desequilíbrio muito grande. Então, a gente tem que estar sempre atento. E você comentou, né, Teca, antes de passar a palavra para o Antônio, da palavra acolhimento, né? Posso dizer para vocês, amigo ouvinte, né, que é a palavra-chave de uma entidade que hoje faz um trabalho voluntário de apoio emocional, que é o Centro de Valorização da Vida, através do telefone 188, né? Sim. Acolhimento. Pessoas que estão em desespero, em solidão, com ideações de tirar a própria vida, Antônio, né? Então, através do telefone, você acolhe a pessoa, como a Teca destacou, né? Você envolve a pessoa, fica com a pessoa, isola o problema é dela, ela está repartindo com você, mas você vai dar apoio para ela para que ela consiga resolver o problema, né? Em parte, né? Então, acolhimento é uma palavra-chave, eu penso que para tudo, né? Até quando a gente, na nossa profissão, quer melhorar, quer se qualificar, nós temos que nos acolher e falar, pera lá, preciso estudar mais, preciso fazer curso. Eu estou parado no tempo, a coisa está evoluindo, né? Então, acolhimento é uma palavra que eu gosto muito e acho que a gente tem que ter ela assim na nossa comissão de frente, né, Antônio? É difícil. Esse alicerce, né, criado, né, pela Joana nesse período, espiritizar é se qualificar como espírita. Humanizar já não tem como você estudar isso. Humanizar é algo que você vai aprender vivendo. É o sofrimento da cruz que nós tratamos, que ela não seja vã. Você vai se humanizar quando você de fato fizer isso. E não é tão simples assim, não se aprende na escola, na faculdade, se humanizar, não. Quando eu tenho a experiência de ver séries, filmes, obras literárias que falam do passado, que falam de um momento em que nós, humanidade, convivíamos de maneira bruta, de maneira tosca, onde nós deixávamos de respeitar o outro ser humano pela cor da pele, por exemplo. Mas existiam naqueles momentos as pessoas que já eram humanizadas. Elas tinham escravos? Tinham.
elas tinham preconceito? Não, elas não tinham preconceito. Elas tratavam aquelas pessoas que eram ditas escravas e que foram consideradas num período, tratando desse tema principal, como inferiores, elas tratavam como iguais. Essas pessoas eram humanas, mesmo elas tendo escravas. Hoje, algumas pessoas que são ativistas vão dizer assim: não, fulano, ele era escravocrata. Ele tinha escravo, ele possuía as pessoas como serventes na casa dele. Isso é uma posição que nós estamos, como nós... Aí eu tenho que espiritizar nesse momento e dizer a você que está me ouvindo: nós somos o espírito e estamos na carne. E se eu estou naquela posição do escravo, eu tenho que procurar ser o melhor que eu sou como espírito. A oportunidade que eu tenho de evoluir naquele momento. E aquele que está na posição do escravocrata, ele deve ser humano, deve aprender a humanizar. E isso não se aprende na escola, não se aprende em academias, se aprende vivendo, sentindo, sofrendo na pele. E só o fenômeno, só o nosso dogma mais famoso, chamado reencarnação, ele nos ensina de fato. Isso é espiritizar. Aprendermos que somos espíritos imortais e que estamos num corpo em aprendizado constante. Por isso que a frase espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, não deve ser jamais esquecida pelo espírita. O espírita jamais deve perder de vista que deve se instruir sempre e que deve amar sem esperar nada em troca. Tá aí, pessoal, as nossas reflexões de hoje, né? E nos despedimos de vocês, né, Teca? Acabou. Que pena. Bom domingo. Bom domingo a todos, uma boa semana, que Jesus nos abençoe. O tempo foi muito rápido, que Deus abençoe a todos, hoje e sempre. E o nosso desejo é que seja uma semana, um domingo, né? Começando a semana no domingo, né? Segunda-feira é o segundo dia de muita luz, de muita paz. Até o próximo encontro. Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.